Diante desse impasse para com os Estados Unidos, dessa inescrupulosa taxação de 50%, o governo brasileiro tem a obrigação de exercer a diplomacia. É uma prerrogativa do governo. O Trump tem as suas motivações. Com esse 50%, ele inviabiliza por completo as nossas exportações e podem quebrar grande parte da cadeia produtiva brasileira. Agora, a responsabilidade de tudo isso é do governo brasileiro. O governo Jair Bolsonaro, quando inicia a guerra da Ucrânia com a Rússia, mesmo divergindo ideologicamente do governo Putin, vai à Rússia, sem holofotes, negocia com Putin e consegue manter o abastecimento de fertilizantes para o Brasil. Ainda no governo Trump, passado, decide criar uma sobretaxa sobre o aço brasileiro. O governo Trump recebe o Jair Bolsonaro, reconhece, inclusive, a dureza de negociar com o Bolsonaro, mas Bolsonaro, com a sua diplomacia, com o seu Ministério das Relações Exteriores de verdade, não essa farsa que tem hoje, consegue reverter a operação com o Trump. Na pandemia, talvez os senhores estavam fazendo outras coisas à base do governo de hoje, o governo Jair Bolsonaro inicia negociações diplomáticas com o governo chinês, mesmo divergindo ideologicamente de todos os entendimentos, e consegue a liberação do IFA, que não vendia para nenhum outro país, e conseguiu liberar, via diplomacia brasileira, para o Butantan e para a Fiocruz. Além disso, naquele momento, o mundo estava precisando de equipamentos, de respiradores e outros medicamentos para atender o Covid. Numa relação diplomática transparente e robusta, o Brasil consegue mandar para a China 39 aviões, carregar os 39 aviões de equipamentos, de máscaras, de medicamentos, e num prazo de 6 horas, carregado, retornaram ao Brasil, e isso chegou a todos os brasileiros. Mesmo divergindo ideologicamente, teve grandeza e competência para exercer diplomacia. Quando da ameaça de faltar oxigênio em Manaus, a diplomacia brasileira mais uma vez exerceu o seu papel, o seu trabalho. E numa relação de instituições de novo com a China, com empresas chinesas que operam no Brasil, que tinham em São Paulo as bobinas de oxigênio. E 1.300 bobinas dessas foram disponibilizadas, levadas ao aeroporto do Galeão, e numa operação de risco, os KC-390 desceram de São Paulo e levaram as bobinas de oxigênio para Manaus, e essa operação foi feita com o Ibrachina, que é uma entidade que congrega as empresas chinesas operando no Brasil. Mostra que, mesmo com a divergência ideológica, o governo Jair Bolsonaro exerceu a plenitude da sua diplomacia, sempre olhando pelos bens dos brasileiros. Vocês se lembram da ameaça na pandemia, que iria faltar medicamentos para entubar os pacientes nas nossas UTIs. E o nosso gabinete encontrou numa empresa no Uruguai, em Montevidéu, um estoque suficiente para atender todo o país. Não podendo fazer o transporte aéreo, mais uma vez a nossa diplomacia entrou em campo. O ministro Pazuello acionou o Exército Brasileiro, que pegaram os caminhões do Exército em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, atravessaram as fronteiras, numa relação diplomática, pegaram esse medicamento, trouxeram para o território brasileiro, foi nacionalizado e 6 horas depois estava em todo o território nacional. Deixo isso para poder dizer, inclusive, da frustração dos empresários hoje que tiveram com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Esperava ouvir do governo um plano, uma rota, uma programação de como o governo estava procedendo. Infelizmente, o governo está igual biruta de aeroporto.